O governo do estado, na verdade, desde bastante tempo, né? Mas efetivamente desde 2008, quando foi aprovada a lei do piso nacional, né? Piso salarial dos professores, ele não se sensibilizou, não quis cumprir a lei, né? Inclusive impetraram em 2008, Luiz Henrique da Silveira, uma ação de constitucionalidade contra a lei, né? E em 2011, quando o Supremo Tribunal ele referendou a lei, né? Na verdade obrigou o Estado a cumpri-la, começou uma greve, né, estrondosa que terminou com um massacre, né, por parte do governo do Estado, inclusive com a violência física, né, de vários professores e professoras, né? Boa parte delas já aposentadas, inclusive, né? Tiveram que chamar o SAMU e tal. E de lá para cá a gente teve esse massacre em 2012 também. O governo não se sensibilizou com nenhuma das pautas, né? Inclusive criminalizando, né? Dando falta, né, para os professores. E de lá para cá a gente também não teve, além do desrespeito, né, não teve o cumprimento, né, da lei do piso, que é o que a gente reivindica tanto com relação ao aumento anual, que a lei do piso prevê, quanto com relação ao cumprimento da hora atividade, né, 1/3 da jornada que a gente tem que estar preparando a aula e tudo. Então o governo ele é totalmente autoritário e não cumpre a lei, né, e nesse sentido o que já estava ruim vai ficar pior, né, porque o que a gente vai apresentar hoje é um conjunto de ataques para o Serviço Público Estadual e para o Magistério, né, e é por esse motivo que eu vou estar apresentando que nós entramos nessa greve, né, uma greve que vai ser bem forte, né? O governo apresentou no começo do ano um projeto de reestruturação da carreira do magistério, né? Ele disse que era um estudo, estaria aberto para discutir com a categoria, né? Parte desse estudo que ele apresentou para o sindicato foi retirar os temporários, ACTs, né, da carreira. Ao fazer isso, não teria mais nenhuma relação, né, do vínculo profissional, né, e salarial entre o ACT e o resto dos professores, né? Ele disse que ia fazer esse estudo, que ia negociar com o sindicato, mas de sopetão ele aprova, né, uma medida provisória, 198, está em vigor, saiu no Diário Oficial, se não me engano, no dia 11 de fevereiro, e os professores já foram para a sala de aula antes do dia da sexta-feira 13, né, nem sabendo que seu regime de trabalho tinha sido modificado, né, sem saber que o salário tinha sido alterado, que eles não recebiam mais uma jornada mensal de trabalho, e sim hora-aula, né, pela hora dentro de sala de aula, e uma série de prejuízos que diminuiu o salário desses profissionais, né? E diminuiu a condição de trabalho, né? Então, assim o governo traiu as negociações, né? Ele rompeu as negociações, né? E de fato é o que está acontecendo, né? Essa lei já está em vigor, né? Os professores já receberam o contra-cheque essa semana, já com impacto no salário, né? Alguns a quase R$1.000, né? De impacto, né? Mas é isso, os ACTs eles são o setor mais vulnerável, né? E do ponto de vista político, que a gente também queria discutir, né? Aqui tem uma consequência que é a desorganização do nosso sindicato, né? Porque divide a categoria em várias partes, né? E como os trabalhadores não fazem mais parte da carreira, eles não vão mais reivindicar com tanta ênfase, né, a carreira porque não os afeta, né? Então tem vários efeitos negativos do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, né? Só para deixar assim, hoje são 60% dos professores em sala de aula são temporários, né? Essa questão já é endêmica, é histórica, né? Na verdade, a própria organização da ALISC, que foi o antigo Sindicato dos Professores, se deu justamente para reivindicar condições dignas para esses trabalhadores, né? Que estavam abaixo, né? E, na verdade, a categoria do magistério sempre esteve abaixo, inclusive salarialmente, né? Direitos de todo o serviço público no país, né? Por isso que a lei do piso é uma lei para gradualmente equiparar o salário dos professores à média do salário do serviço público, que já é baixa, né? Então a gente realmente vive uma situação de quase barbárie, né? E a gente lida com isso no cotidiano, né? Eu, por exemplo, eu teria 3 escolas esse ano, eu sou efetivo 10 horas, isso é um detalhe, né? Como é que alguém se efetiva no concurso público com 1/4 de uma jornada de trabalho, né? Então não recebe nenhum salário, né? Recebe salário mínimo, né? Com isso. E a gente tem que procurar aulas, complementar a carga horária, né? Complementei em 3 escolas, mais 2 escolas, fiquei em 3, e uma delas fechou porque o governo praticou a política de reenturmação, né? Que é juntar a turma para demitir professor. Então eu tenho um contrato, mas eu não posso acessar a escola, né? Então isso, eu falei da minha condição, né? Mas a condição dos professores no estado, ela é muito complicada. A maioria dos trabalhadores trabalham uma boa parte, mais de 40 horas, até 60 horas, né? E agora, sendoristas, eles vão ter que trabalhar 60 horas em sala de aula, né? Então é um absurdo completo, né? A gente tem que correr de escola em escola para dar 3 horas aqui, 4 horas aqui, 5 horas aqui, para no final ganhar um salário mínimo e meio, né? Abaixo da lei do piso. Porque, beleza, tem a lei do piso, mas se tu trabalha a fração da jornada, né? Tu vai receber essa lei. O governo fez de tudo, né, para confundir a categoria, né, desde que lançou na internet, né, o portal online do servidor, né, do professor, em que tu poderia colocar ali e saber como é que seria o teu salário. Aquele portal é mentiroso, né? Inclusive ele tinha erros
erros crassos, né? O sindicato pediu, forçou, né, o governo a retirar do ar, ele retirou, né? Inclusive a gente vai ter que denunciar o que estava sendo feito naquele processo, né? Naquela programa que previa o salário, né? Que ele mentia, né? Ele simulava um salário mentiroso e induzia os professores a não se mobilizarem, né? Então, na verdade, foi bastante mentira propagada na mídia, né? Então demoramos para deflagrar a greve, né? Já poderíamos estar em greve há um tempo atrás, né? A greve começou um pouco fragilizada, né? Mas e foi ganhando corpo, né? Nos últimos dias, né? Os alunos, basicamente os alunos estão fechando as escolas, mesmo hoje não tem professor em greve, tem 2, 3, os alunos se identificam com a causa e não vão para aula em muitas escolas, né? Isso tem estimulado os professores também a ganhar corpo. E com o contra-cheque que saiu essa semana agora, que mostrou a perda salarial, né, de direitos dos trabalhadores, isso tem engrossado bastante o caldo, né? O governo, ele costuma dizer que o magistério está atrapalhando, né, a educação dos filhos dos trabalhadores, né? O que ele não diz é que, na verdade, ele vem atrapalhando sistematicamente, né? Como política, não é só desse governo, mas de todos que vieram antes dele, né? E os alunos têm uma péssima aula, uma escola com péssimas condições de aula, né? E, na verdade, a gente está lutando para, no mínimo, manter o que temos, né? E lutar por melhorias para que esses estudantes possam acessar um ensino público de qualidade, né? Então a gente pode ter múltiplos exemplos aí. O que mais está me chocando, eu estou dormindo com esse exemplo, acordando com esse exemplo, é o Colégio Hilda Teodoro, né, da Trindade, que estava sem água, né, há pouco tempo. E a direção, né, pegou uma mangueira, né, a gente está até formalizando essa denúncia, uma mangueira de limpar a fossa para puxar um gato e alimentar os bebedouros, né? Então os estudantes estavam tomando, né, os profissionais, a água da fossa, literalmente, né? Então é esse tipo de educação que o governo tem dado, né? O Tribunal de Contas tem denunciado uma diminuição importante de recursos para estruturas das escolas, né? Ou seja, né, a greve dos professores é talvez hoje a única condição da gente ter uma melhoria, ou pelo menos manter a qualidade que ainda existe nas escolas, né? Então, o Eduardo, né, foi um caso exemplar, né? Até porque o governo ele quis que fosse um caso exemplar, né? Antes das eleições, ele sabendo que estava com tudo na mão, né, que ia poder bancar, ele já quis sinalizar para os professores, porque sabia que havia um pacotaço no começo do ano, de que como seriam as coisas daqui por diante, né? Então, mesmo antes das eleições, ele bancou a demissão, né, do Eduardo. Mas afastou vários ACTs, cerca de 14 ACDs, se não me engano, e processou, além do Eduardo, se não me engano, mais 3 professores, né? Que estavam no processo administrativo, alguns estão até hoje nesse processo, né? O Eduardo e a comunidade escolar aqui, né? Daqui é hoje a Oscar Manuel Conceição, lutou contra a precarização completa da escola deles, né? Existia um laudo do Corpo de Bombeiros dizendo que não se podia ter aula naquele espaço escolar, porque as crianças poderiam a qualquer momento, né, se machucar, né? Porque a estrutura estava quase caindo, né? E os professores bancaram, né? Bancaram politicamente, junto com a comunidade, porque quem se mobilizou foi a comunidade, né? Os professores apoiaram, né? Cerca de 400 professores por assembleia, né? De professores, mais de uma vez por semana. E esse foi um sinal do governo para criminalizar os trabalhadores, para que eles recuassem, né? Teve um certo recuo, né? Refluxo do movimento, né? Metade dos alunos daquela escola rodaram, né? Porque não tinha condições de ter aula naquele espaço. E hoje o Eduardo não tem nem amparo, né? Ele está trabalhando em outras profissões, buscando formas de se viabilizar financeiramente, né? Inclusive aqui de fazer a denúncia que o sindicato, a exemplo de outros sindicatos como a Prasc, né? Quando teve um levante dos trabalhadores em 2008, a Prasc pagou integralmente o salário de 21 profissionais que foram, né, expulsos durante mais de quase 2 anos, né? E o nosso sindicato estadual não quis, né? Não quis fazer isso, né? Aliás, sim, teve dificuldade, inclusive, de lançar nota de apoio, né? Então agora a gente está nesse movimento de unidade para lutar contra o governo, né? Mas é preciso falar, né? É preciso mostrar isso, que isso vai começar a se repetir. Já tem o caso da professora Viviane, em Joinville, que é dirigente sindical, né? Que se abriu um processo disciplinar contra ela de forma totalmente arbitrária, sem nenhuma prova concreta, né? Inclusive se recuaram nesse sentido, com uma liminar que a gente impetrou para que ela voltasse para a sala de aula, mas o processo está ali, né? Então, e tem fala do Deschamps dizendo que ela vai sim ser exonerada, né? Então a luta é política. O governo mandou já alguns documentos ameaçando os professores. O último foi uma ACI, que ele disse que não pode colocar faixa de greve na frente das escolas, dizendo que os ACTs que faltassem mais de um dia, inclusive final de semana conta como falta, e o feriado, que vai ter a Páscoa agora, né? Mais de 5 dias alternados, ou 3 dias consecutivos, os ACTs seriam demitidos, né? Isso não é verdade, também a lei da greve nos protege, né? Mas é uma série de mentiras assim que são feitas no sentido de criminalizar o movimento, né? E que a gente vai estar denunciando e lutando contra, né?